título da nossa mensagem de hoje é Jesus no Inferno, liberdade pelo fogo. Vocês acham que Jesus foi ao inferno ou não? Há muita gente, muitos pastores dizem que Jesus não foi ao inferno, né? Que isso não podia ser, que ele era Deus, não podia morrer, né? Então, Jesus, apesar da Bíblia dizer inferno, para eles o inferno é a sepultura, né? Só que a gente tem um problema. A Bíblia fala muita vez no inferno e diz que o inferno é um lugar de quê? É um lugar de sofrimento, de pranto, sabe o que é o pranto? É gritar e chorar, e de um fogo que nunca se apaga. Vocês veem isso aí nas sepulturas? Ouvem as pessoas gritar, as que já morreram? Veem o fogo que nunca se apaga? Os bombeiros estavam safos, né? Tinham sempre fogo que nunca se apaga. Então alguma coisa está mal. E com certeza que não é a palavra de Deus, né? Então, ainda que estas mensagens da Igreja dos Eleitos escandalizem muita gente, o que importa é que os eleitos vão entender e vão crer. Amém, irmãos? Então, vamos ver o que é que está escrito no verso 9. Hebreus 2, verso 9. Diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte ou por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por nós todos. Já está dizendo aqui que Jesus, embora sendo o Filho de Deus, ele foi feito menor que os anjos, diz que foi feito igual a nós, aos seus irmãos, como um homem, né? Ele foi feito homem, ele foi feito carne, para quê? Para que, primeiramente, aprendesse e provasse a paixão da morte, né? Ele sofresse, ele sentisse, ele experimentasse. Não é isso que diz lá em capítulo 5 de Hebreus, verso 8 e 9, que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que padeceu. Ele, para padecer, tinha que se fazer igual aos homens, senão não sentia nada. Ele fez-se carne, mas depois diz uma coisa estranha. Diz também o quê? Veja o que é que diz o resto do verso. Para que pela graça de Deus provasse a morte por nós todos. Quando alguém prova, faz alguma coisa por outro, é para quê? É para que o outro não faça. Não é verdade? Senão não é por outro. Mas a Bíblia diz que ele provou a morte por todos nós. Quer dizer que a gente já não vai morrer? Quer dizer que os filhos de Deus já não morrem? Então, mas o que é isto? Então, como é que diz que provou a morte por todos? Que morte é esta? É a morte física? Não, morte física calha-nos a todos. Toda a gente. Né? Mas que morte é esta? Irmãos, tomem com atenção. Existem 3 tipos de morte. Diga a esse irmão, existem 3 tipos de morte. 3. A física a gente já sabe que existe. Que a gente já viu amigos, familiares partir e viu que eles morreram. E hoje já não existe porque o pó volta ao pó e ponto final. Mas existem 2 mortes espirituais. Sabiam disso? Há a morte de Adão, espiritual, em que Deus disse o quê? No dia em que tu comeres, no dia, né, depois dos 900 e tal anos que ele viveu, no dia em que tu comerdes da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então, e morreu, ele morreu, quando comeu o fruto? Não, até que morte é esta? Diz que é aquela morte que passou a todos os homens e todos já nascem mortos. Que morte é essa? É a primeira morte espiritual, é a morte da alma, é a morte do espírito. Em relação a Deus, todos os homens do mundo estão mortos. Não têm vida eterna, estão na morte. Sabiam? Por isso é que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Que a morte de Adão pela transgressão passou a quantos homens? Passou todos os homens. Então estamos aqui a falar
da primeira morte. Foi a primeira que existiu, ainda antes da física. É a primeira morte espiritual que veio por meio de Adão. Em que todos os homens, desde o ventre da mãe, já nascem mortos pelo pecado de Adão. Então já estamos a ver, há a morte física e há a morte espiritual, a não ser que Deus seja mentiroso. Se existe uma morte espiritual, então logo existe a tal morte. Mas qual foi a morte que Jesus provou que a gente não provou? Foi a morte que veio por Adão? Não. Porque ele também foi feito pecador. A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que o Pai o abandonou. A Bíblia diz que ele foi feito maldito e pecado por nós. Então ele também provou a primeira morte espiritual. E a gente sabe que ele também morreu no corpo, na cruz. Mas eu disse que havia quantas mortes? 3. Falta uma. Qual é a morte? Falta. A Bíblia diz lá em capítulo 20 de Apocalipse que o lago do fogo é a segunda morte. É a morte que veio pela condenação daquele que não crê em Jesus. É a morte eterna. Não é a que veio de Adão, é a que vem por Cristo. Quem não crê será condenado eternamente. Essa chama-se a segunda morte espiritual. Estão a entender? Então, estamos a ver aqui 3 mortes. Então, qual foi a morte que Jesus experimentou por nós para que a gente não experimentasse? Foi a física? Não. Foi a morte que veio por Adão? Não. Todos nós já morremos pelo pecado de Adão. Então, qual foi a morte? Foi a segunda morte espiritual, que é a terceira morte, que é o lago do fogo, que é a condenação eterna. Onde é que Jesus foi? Jesus não foi nem para o paraíso, nem para o inferno, foi para o abismo. E esteve lá até domingo de madrugada. Foi essa morte que ele experimentou para que nós não experimentássemos. Até aqueles que experimentaram a morte de Adão, que iam lá para o seio de Arão, não experimentaram. Estão a entender? Então, a única morte que ele experimentou por todos nós foi a segunda morte espiritual. Estão a entender, irmãos? E é isto que muita gente não gosta. Mas, no entanto, o que é que a Bíblia nos ensina? Diz lá, nos Salmos, diz em Atos dos Apóstolos, não deixarás a minha alma no inferno. Em Pedro também diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Que ele desceu às partes mais baixas da terra. Está cheio. Né? Está cheio, a Bíblia está cheia de lugares onde mostra que Jesus foi ao inferno. Jesus até disse que era semelhante ao Jonas, que teve 3 dias na barriga do peixe. Já leram a oração de Jonas? Hão de ler com atenção, que é o capítulo 2. Que ele chama a barriga lá do peixe o inferno. E Jesus disse, assim como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, assim ficará o Filho do Homem no ventre da terra. Mostrando, já profetizando. Estão a entender? Então, Jesus foi ao inferno? Claro que foi ao inferno. Ele teve que pagar a dívida. Ele tinha que pagar por nós. E nós estamos a ver o quê? De uma forma clara. Ele provou a morte por todos nós. Se ele provou, eu já não vou provar. Senão não era por mim. Estão a entender? Isto para não estar aqui com montes e montes de versos. O que é que Jesus falou? Lá no rico e no Lázaro. Falou o quê? Que havia 2 lugares. O Lázaro foi para o seio de Abraão, que é o paraíso, que é um lugar de repouso, de espera, aguardando. O outro lugar era o quê? Era o inferno, onde havia sofrimento. E diz aqui que no meio havia um abismo, que aqueles que estavam no inferno não podiam sair de lá, e nem os que estavam no paraíso também não podiam sair de lá. E foi ao abismo que Jesus foi, que é o lugar, que é a figura da ira de Deus eterna. Estão a entender? Então Jesus foi lá para quê? Para sofrer a ira de Deus. Para pagar o preço que nós pagamos. Mas que? Isto era novidade? A lei não falava já nisto? Oh, irmãos, alguns dizem assim,
Não, mas Jesus disse na sexta-feira que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é o inferno, é o paraíso. Primeiro não acreditam no inferno, mas depois já acreditam no paraíso. Até não são dois lugares espirituais igual? São ou não são? Agora, se ele foi só... A gente pergunta uma coisa. Se ele foi só paraíso, é um bocado esquisito, não é? Ele não tinha medo da morte carnal, certo? Que ele dizia, não tenho medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer nada. Tenho medo daquele que pode lançar no inferno. Certo? Se ele não foi para o inferno, ele tinha medo de morrer, até ele não era para dar o exemplo. Esquisito, não é? E se ele teve lá os 3 dias no paraíso, ele diz que lá no jardim das oliveiras, diz que agonizava cheio de medo. Ele estava com medo de ir para o paraíso? Não era para o paraíso que eu tinha medo, acho que eu. Seria? Eu sabia onde é que tinha que ir. É claro que não. Quem é que tem medo de ir ao paraíso? Então o paraíso é muito melhor. Paraíso não. Vocês acham que estava mal lá o Lázaro com o Abraão? Claro que não. Não. Então qual era o medo de Jesus? É que ele ia ser abandonado pelo Pai, ia ser feito maldito e pecado aos olhos do Pai, e ia sofrer a ira de Deus por nós. Ninguém vence a morte se não confrontar a morte. É? Olha, venci aquele homem, mas lutaste com ele? Não. É como é que venceu? A gente só vence alguma coisa se a confrontar. Jesus, para vencer a morte, tinha que lutar com a morte, tinha que experimentar a morte. Não é verdade? A gente, para vencer alguma coisa, tem que ter um confronto com essa coisa. Não foi? E Jesus lhe disse. Não é isso que a gente lê aqui? Experimentou a morte por nós. E ao terceiro dia venceu. Porquê? Porque o Pai o ressuscitou pelo seu Espírito e venceu a morte e diz que tem na mão agora as chaves do inferno e da morte. Não é? Senão ele não tinha vencido coisa nenhuma. Agora, ele tinha medo, andava cheio de medo de ir para o paraíso. Isso tem sentido, irmãos? Até isso não há condenação. Ele veio morrer por quê? Para quê? Veio nos salvar do quê? O que é que ele veio cá fazer se está tudo igual? É uma coisa, essa doutrina que a gente morre e acaba-se tudo, isso já vem dos saduceus. Os saduceus eram uma seita do tempo de Jesus que não acreditava na vida depois da morte. Assim são muitos ditos cristãos adventistas e testemunhas de Jeová. Para eles não. Morre o corpo, tudo desaparece. Não há mais nada. A alma desvanece. É assim? Até porque nem tinha sentido Jesus vir cá ao mundo morrer, nem tem sentido a gente viver, pois tudo se acaba, para que é esta vida só para sofrer? E anda tudo defendendo essas mentiras, já gostam. Agora a gente dizer que Jesus foi feito maldito, conforme a Bíblia diz, que Jesus foi feito pecado por nós, isso ninguém aceita. Jesus não podia ser feito pecado porque ele era Deus. Também nós éramos Deus. Nós somos irmãos de Jesus. O Salmo 82 diz que nós somos deuses e que estávamos na glória com Deus. E que um dia Deus nos destituiu da sua glória para nos fazer homens e mulheres. É isso que o Salmo 82 diz. Vós sois deuses, todos filhos do Deus Altíssimo, mas morrereis como homens, não como filhos de Deus. Estão a entender? E por isso é que aquilo que aconteceu com Jesus aconteceu connosco, que ressuscitamos, isto é, nascemos de novo. Quando Cristo ressuscitou, Deus o Pai disse o quê? Este é o meu filho, eu o gerei de novo. Quer dizer que aquele que estava lá no inferno não era filho de Deus, como nós outrora não éramos. Nós fomos feitos pecadores, como se fôssemos filhos do maligno.
Mas um dia Deus nos chamou e nos gerou novamente, como filhos de Deus que éramos lá em cima na glória. Assim foi com Jesus. Para entender, ninguém pode ser gerado de novo se estiver vivo. Pode? Ninguém pode nascer de novo se estiver vivo. Não, alguém tem que morrer. A gente nasceu de novo porquê? Porque estávamos mortos. Nosso espírito estava morto. Então nascemos de Deus. Assim foi o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele nasceu de novo. Ele foi vivificado outra vez. Está a entender? Se foi vivificado é porque estava morto. Foi vivificado aonde? Na pessoa, o Espírito. Ele próprio tinha morrido. Ele experimentou uma morte que a gente não vai experimentá-la. Ele experimentou 3 mortes, a gente só experimenta 2. É a morte da alma por Adão e a morte física, mas nada. A gente agora já não morre mais na alma. A gente agora nascemos de Deus. E diz a Bíblia, aquele que crê em Jesus tem o quê? Vida eterna, não pode mais morrer. Não pode mais morrer onde? No corpo. Até se não pode mais morrer, como é que eles dizem que se morre e acaba tudo? Irmãos, será que Jesus é assim tão mentiroso? Ele disse, quem crê em mim nunca morrerá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eles dizem, morre o corpo, a alma desvanece, não existe mais nada. Quem é que tem razão? Se ele é verdade. Mas não mostrava isso a lei. Sabe o que é que acontecia na lei, irmãos? Eu vou-vos explicar. Na lei, na sexta-feira, matavam os cordeiros. Eles matavam os cordeiros e espedaçavam, preparavam aos pedaços. Isto na sexta-feira. Sabiam disso? Eles lavavam carne, preparavam carne. E no sábado de manhã, o sangue que tinham aproveitado, o povo vinha todo para a casa de Deus, era purificado com aquele sangue e logo de manhã começavam, bem cedo, a assar aquela carne toda. E levavam todo o dia de sábado a assar carne. Para quê? Para que o povo, depois de santificado, comesse dos holocaustos. E no domingo, sabe o que é que faziam? Traziam todos as primícias ao altar de Deus. As primícias, os primeiros frutos da terra. O que é que isto representa? Sexta-feira Jesus foi morto como um cordeiro inocente. Ele morreu. E por isso ele foi ao seio de Abraão e foi pregar àqueles que na terra tinham dado testemunhos de fé para dizer, sou eu, foi de mim que vocês falaram, eu sou o Messias, já estou aqui, já morri, vou pagar o preço por vocês. Isto foi na sexta-feira para dar testemunho que assim como deu na terra diante dos homens, o Messias veio, ali também ele foi dizer, sou eu que vocês falaram. Sou eu, Abraão, foi de mim que tu falaste. Sou eu. Vocês viram a lei, os borregos, estava a falar de mim, sou eu, estou aqui. Isto foi na sexta-feira. Mas no sábado o que é que acontecia na lei? Os borregos eram assados. Sabe o que aconteceu no dia de sábado? Jesus foi lançado no lago de fogo. Todo o dia de sábado. Mas de manhãzinha do domingo, logo na primeira hora, Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que ele é o quê? É as primícias dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Porque até ali ninguém tinha nascido de novo. Ele é as primícias de Deus. Conforme no domingo as pessoas traziam as primícias do campo ao sacerdote para apresentar a Deus. Estão a entender? Então a lei falava sempre disto. A própria lei testifica disto. Que era aqueles cordeiros que eram assados no fogo. Representava quem? Jesus. Até se representava Jesus, como é que Jesus não passou pelo fogo? Não é? Mas estas coisas estão escondidas aos olhos dos homens. Eles acham muito escandaloso dizer que Jesus foi feito pecado.
No entanto, negam as palavras de Deus a torto e a direito. Fazem-no mentiroso todos os dias. Mas é muito escândalo. Jesus era muito santo. Ele não podia, né, ser feito pecado. Ele não podia ser pecador. Ele nunca pecou. Pois ele não. Mas carregou sobre ele os nossos pecados e foi maldito por nós. E provou a morte não é por causa dele. Provou a morte por nós. Né? Esta é que é a realidade. Agora, se ele não houvesse pagar a morte, a nossa dívida, estávamos todos perdidos. Então, irmãos, Cristo nos libertou da morte, do pecado e da condenação eterna por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício. Amém? Quanto a isto, não há dúvidas nenhumas. Ainda que muita gente fique escandalizado com isto. Ora, nós estamos num tempo, principalmente este mês, nós estamos aqui para falar, né, e todo Portugal fala, do Dia da Liberdade. Qual é o Dia da Liberdade? Se comemora aqui, vocês sabem qual é, não é? 25 de Abril. Não é? Agora eu pergunto a vocês, o que é que isso significa para vocês, o 25 de Abril? O que é que o 25 de Abril vos trouxe de bom? Mas toda a gente anda feliz aí. Liberdade, 25 de Abril. Fim da ditadura. Vocês veem, desde o princípio do mundo que o homem tenta ser livre. Através de guerras, conquistas, terras, reinos, nações. Implanta leis, implanta governos. Agora eu pergunto a vocês, o mundo tem alguma liberdade na realidade? Alguém é livre? Mas livre do quê, irmãos? Há alguma nação onde não haja problemas, dificuldades, guerras, ódios? Existe? Será que o homem hoje está diferente dos primeiros? As coisas estão melhores? Dia da Liberdade. Vocês sabem uma coisa? Eu vou-vos explicar aqui, como eu disse, falar um bocadinho de história. Veja a história do mundo, primeiramente a história do mundo. Primeiramente, os primeiros tempos, desde Adão até Moisés, pode ser chamado o tempo da anarquia. Porquê? Porque as pessoas não tinham um governo. Eles conduziam-se pela consciência, não havia governos, não havia leis, não havia nada. Então cada um conduzia-se pela sua própria consciência, escravizavam uns aos outros, matavam uns aos outros e faziam o que lhes dava na cabeça. Há um tempo de anarquia, porque não há leis. Sabem o que é que significa anarquia? É sem governo, é? Cada um faz o que quer e lhe apetece. Certo? Mas Deus, houve um tempo que Ele implantou o seu governo na terra, ainda que por figura. O que é que Ele faz? Chama um homem chamado Abraão e através daquele homem Ele faz um povo. Não é? Tem um filho, Isaac, e depois a seguir teve um neto, que é o Jacó, e a partir dali aparece os 12 filhos de Jacó, que dá lugar às 12 tribos, e forma o povo de Israel. E o que é que faz? Primeiramente, eles são escravizados lá no Egito, tira-os do Egito, dá-lhes uma lei e uma terra para eles viverem. Este governo chama-se teocrático, teocracia, que é o governo segundo Deus. É a figura segundo o governo de Deus, quem manda ali é Deus. Deus é que escolheu Abraão, só Abraão, escolheu a descendência de Abraão, libertou-os do cativeiro e trouxe-os para uma terra e deu-lhes uma lei. Este é o governo segundo Deus. Chama-se teocrático, teo quer dizer Deus. Então, primeiramente, houve um tempo de anarquia, que as pessoas eram governadas, entre aspas, pela consciência. Houve um tempo de teocracia, que Deus aparentemente é que governava ali, mas depois houve um terceiro tempo chamado a monarquia. Sabem o que é a monarquia? Monarquia é governada por reis. A gente já teve aqui em Portugal.
Né? Porquê? Porque o povo não queria ser governado por Deus. Então queria um rei. Não é? Queria um rei. Que outras nações tinham reis, também queriam um rei. E o profeta ficou muito chateado. Porque até ali eram governados através dos profetas, não é? E Deus disse, não fiques chateado. Que eles não te rejeitaram a ti, rejeitaram-me a mim. Eu vou-lhes dar um rei. E deu-lhes um rei que é o Saúl. Diz que foi dado na ira de Deus. Um rei que só fez asneiras e queria matar os profetas de Deus, queria matar Davi, queria... Então, mas foi estabelecido o quê? O tempo da monarquia. Que é o tempo dos reis. Estão a entender? Como é que acabou? Rejeitaram o verdadeiro rei, Cristo Jesus. E Deus acabou com eles, espalhou-os por todo lado. E agora estão noutro tempo. Qual é o tempo agora? Que é a República. República que veio dar ao regime da democracia. Estão a entender? Então o mundo mais ou menos são estas 4 fases. Anarquia, teocracia governada por Deus, a monarquia que era governada por reis, em que aqui, qual é a diferença entre monarquia e república? Na monarquia o rei governava a vida toda. E depois a descendência herdava o governo, a não ser que ele abdicasse do trono, mas era assim. A república não, a república é elegido pelo povo uma pessoa durante um certo tempo, que é o que acontece em Portugal e no mundo inteiro, praticamente. Isso é que é a diferença da república. Estão a entender? E é o que também hoje, pelo qual o próprio Israel também está se dirigindo, é pela república. Estão a entender? Então, isto é mais ou menos aquilo que está a acontecer no mundo desde o princípio. Com Portugal, foi exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Isto nas coisas não parece que são por acaso, mas não são. No princípio, os portugueses era anarquia. Porquê? Não havia nada. Os portugueses estavam espalhados aqui para a Espanha, não havia Portugal, né? Houve um homem que teve uma grande revolução, que era o Viriato, um gajo mesmo, que era lá de Trás-Montes, ok? E fez uma revolução desgraçada, né? Até que apareceu um homem que conquistou Portugal, que é o primeiro rei de Portugal. Qual foi? Dom Afonso Henriques. Certo? Então, primeiro houve um tempo de anarquia, eles andavam espalhados aí, eles estiveram debaixo de governos dos romanos, dos visigodos, sei lá do quê. Mas depois, por meio de Afonso Henriques, é estabelecida a monarquia. Os reis começam a governar Portugal e Portugal começa a ser uma nação. O próprio rei de Castela confessou, não é? E admitiu que Portugal era uma nação independente. E a partir daí começou a haver guerras, na verdade. E vejam que o Algarve foi conquistado por Dom Afonso III, tem a estátua ali ao pé da feira e tudo. Né? Então conquistou Portugal. E começou a monarquia. Né? E o que é que aconteceu? Diz que Portugal começou a engrandecer-se. Irmãos, Portugal não foi um mosquito qualquer, como é agora. Portugal, os portugueses eram terríveis. Começaram a conquistar terras por todo lado. Saíram daqui e começaram logo ali. Olha, a Madeira e Açores, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, as Índias, a Índia, Goa, Damão e Dio, a Indonésia, Macau, Timor, Brasil, Ceuta, Tânger, aqui dentro. Formou um império. Portugal, os portugueses já foram grandes. Né? E isso aconteceu por meio da monarquia. Quando é que os coisas foram gloriosos? Os israelitas. No tempo da teocracia. Né? Que Deus é que os tirou de lá e depois fez reis, até eles continuaram a conquistar. Né? E vejam, o que é que acontece? Portugal tornou-se grande, mas a monarquia durou até
Porque apesar da gente se engrandecer, a injustiça continuava igual. Bastava ser um rei maldoso, nunca mais saía do trono, a ser como matasse. Em vez em quando, olha, por exemplo, Dom Carlos, que era rei de Portugal, foi assassinado. E o último rei de Portugal, que foi Dom Manuel, foi em 1910 e acabou-se a monarquia, para dar lugar a quê? À República, que começou em 1911. Só que essa República tinha um cheiro a monarquia, porque esta República teve dois regimes. Primeiramente, o regime da ditadura. O que é a ditadura? É semelhante em que aquilo que aquela pessoa diz é lei. Se houvesse alguma manifestação, era destruída, é esmagada logo. Ninguém podia falar contra o governo. Percebem? Foi isso que aconteceu até 74. No dia 25 de abril de 74, começou outro regime, que pertence à República, que é a democracia. Qual é a diferença? É que agora o próprio governo está sujeito à vontade do povo. O povo faz uma pressão, já está. Qual é a diferença? Quando havia o tempo da ditadura, a justiça e o juízo tinham poder. Assim como a injustiça, mas havia poder. Ninguém podia brincar. As autoridades eram... Agora não. Agora a justiça não teve poder nenhum. Agora até brincam com a justiça. Fazem tudo e mais alguma coisa. Já viu o que acontece nos governos dos grandes? Eles brincam com a justiça, com as leis. Manipulam aquilo tudo. Mas o que é que eu estou a querer dizer? Estão a ver? É a mesma coisa que aconteceu com Israel. Houve um tempo de anarquia, que não existia Portugal. Mas a gente lá estava. Os nossos ascendentes, digamos assim. Depois houve um tempo, que é o tempo da monarquia, com os reis, começando por Dom Afonso Henriques. Ainda hoje existem montes de provas, lá o Castelo de Guimarães e por aí fora. Depois, em 1911, a República, com dois regimes, que é, primeiramente, vocês lembram-se de Salazar, quem? Com certeza. Era tempo de quê? Da ditadura. Ele foi um ditador estadista. Ele fez o povo sofrer, porque mandou muitos bens para fora, mas teve uma coisa boa, pelo menos não houve guerra, até que escapou-se por causa disso. E depois houve o tempo da democracia, que o povo quer dar à língua, E assim foi, que é o tempo presente. Então estão a ver, aquilo que aconteceu em Portugal é a mesma coisa que, no geral, tem acontecido no mundo inteiro. Mas falta aqui um governo. Qual é o governo que falta aqui? É o governo de Deus. Falta não, ele está presente, só que ninguém o vê. Porque assim como havia o governo de Deus por algum tempo em Israel, só para Israel, assim agora existe ainda, a gente não o vê, não o toca, mas nós já fazemos parte desse reino, desse governo, que é o reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. A gente rege não pela democracia, não pela monarquia, não pela anarquia, mas sim pela teocracia, que é o reino de Deus. O meu governador é Deus. O meu primeiro-ministro é Jesus Cristo. Estão a perceber, irmãos? Então, há este quarto governo, que é o governo de Deus, que é figura, e já aconteceu, a gente já faz parte dele, que quando ele se manifestar, todos os outros reinos desaparecem. Mas até lá. Mas vejam, eles dizem, liberdade, finalmente temos liberdade. Vocês sabem, irmãos, liberdade para o homem, dar liberdade ao homem é o mesmo que tirar uma trela de um animal selvagem. É a mesma coisa. Sabiam disso? Se você der liberdade ao seu corpo, à vontade do seu corpo, você nunca mais, como se diz, nunca mais dá conta de si. Se você vai atrás daquilo que você gosta, daquilo que você deseja, você está perdido.
E a humanidade é assim. Porque quê? Porque a nossa natureza é má. Então tem que haver alguma coisa que prenda, porque senão não há limites. Percebem? E a democracia é um bocado isso, é tirar a trela. Quem manda é o povo. Então, os professores, há uma greve, precisamos de mais dinheiro. Aquele, precisamos mais dinheiro. Então faz pressão. É? E os grandes, os poderosos, aproveitam-se dessas coisas. Porque no final de contas, nem o povo faz essas manifestações, mas quem ganha sempre é quem está à frente dessas coisas. Sempre. É sempre. Não adianta. Tem injustiça, cresce. A justiça não tem força. Eles conseguem, desde que haja dinheiro, tornar a verdade em mentira e a mentira em verdade. A democracia traz apostasia dos valores. Irmãos, digam-me sinceramente, o respeito de hoje comparado com há 50 anos é igual? Não, nada de se comparar. É? Não, tem nada a ver. Vocês podem dizer, pastor, mas hoje estamos melhores, humanamente, temos um carro, temos uma casa, né? Temos uma máquina de lavar a louça, temos férias. Realmente na carne, ou está-se melhor. Nossa vida é trabalhos de manhã até à noite, mas pronto, estamos melhor. Até mas o homem cá dentro está melhor? Tem muito pior. Quando o homem tem liberdade para fazer o que quer, mas isto é com todos, não é só com os outros, connosco é igual. Connosco é a mesma coisa. A gente basta ver, olhar para o nosso testemunho. Quando a gente estava noutra igreja, pensava que tinha que fazer certas coisas, porque tinha medo, a gente fazia. A gente orava mais, a gente tinha mais cuidado. A partir do dia que conhecemos a graça, a gente começou-se a desmazelar em certas coisas. Este corpo não se pode tirar a trela. Não pode. Vejam, a pena de morte. Mesmo na República existia a pena de morte, até há uns 7 anos. Né? Isso acabou com os assassinos? Não acabou. Mas evitou alguma coisa? Evitou. Acabar não acaba. Isso é como, por exemplo, vocês vão aqui para a estrada, aqui para esta avenida. Vocês sabem que está ali um radar? O que é que vocês fazem? Vocês vão lá devagarinho. Mas vai acabar as multas no radar? Não. Vai. Há pessoal. Eles ganham milhões. Mas vai ajudar. Né? A ajudar a não fazer tanto. Mas não resolve o problema. Isso só quem resolve é o reino de Deus. Mas o que eu vos estou a dizer é, seja anarquia, seja monarquia, seja democracia, isso não muda a vida de ninguém. Não muda e nunca mudou, nem nunca vai mudar. Porque o problema, irmãos, não está cá fora. Se estivesse cá fora, a gente com regras, com isto, com aquilo, resolve o problema. Mas não é. Liberdade não é ter tudo o que eu quero. Liberdade não é estar cheio de dinheiro. Liberdade não é conquistar nações como Portugal conquistou. Isso não liberta o coração de ninguém, porque o mal está no coração. Estão a entender, irmãos? E este é que é o problema. As pessoas dizem hoje, 25 de Abril, somos livres. São livres do quê? Do quê? E, aliás, eu estava falando há bocadinho da trela, é no meio dos problemas é que se revelam os fiéis. Vocês sabem que no princípio, quando o cristianismo começou a aparecer, os romanos puseram uma lei que era proibido de ser cristão sob pena de morte. Sabe o que acontecia? Os cristãos andavam escondidos. E ninguém dos falsos profetas se dizia cristão. E os cristãos iam, quando Deus mandava, eles iam, e se for preciso morriam. O que é que eu estou a querer dizer? É no meio da ameaça que se revela quem é que tem fé em Jesus.
Agora, quando toda a gente pode ser cristão e há liberdade religiosa, toda a gente é cristão. Católicos são cristãos, testemunhas de Jeová são cristãos, os adventistas são cristãos, toda a gente é cristão. Porquê? Porque há liberdade. Então a liberdade faz mal. Porque faz com que o homem seja dissimulador, seja mentiroso. Por causa da liberdade religiosa, há centenas de religiões cristãs. Quando havia a Inquisição com a Igreja Católica, havia a Igreja Católica em um ou outro. A Igreja Católica tratava-lhe da saúde. Mas de vez em quando aparecia um homem de Deus. Apareceu Lutero, levantou-se contra ele sozinho, contra a Igreja Católica. E fez estrago. Mas fora dele, estou a entender? O que eu vos estou a querer dizer é o quê? A liberdade não é bom, como muita gente anda pregoando. Isso não é bom. A liberdade religiosa faz com que a gente deixe de saber quem é Deus e quem não é. Porque toda a gente usa o nome de Deus para interesse próprio. Toda a gente usa o nome de Deus por dinheiro. Percebem? Porque tem algo a ganhar. Agora, se não tivessem nada a ganhar, pelo contrário, fossem perseguidos, não havia tanta religião cristã. De certeza absoluta. Estão a entender? Mas eu estou-vos a dizer isto acerca da democracia, porque a democracia tem este problema, traz apostasia. Toda a gente pode falar o que quer. Irmãos, a fonte de toda a contenda e desgraça é a língua. Quanto mais a gente fala, pior é. No outro dia estava a dar na televisão, um jornalista trouxe para a televisão pessoas a discutir que acabou em pontapé e murro, né? Grandes homens políticos, uns jogavam copos uns aos outros, e são estes os homens que deviam dar o exemplo. Um desgraçado é apanhar e a fumar aí um cigarro com droga, vai para a prisão. Grandes, poderosos, traficam droga aí para toda a gente. São apanhados. Eles usam lá advogados com dinheiro à farta. É suspenso, pena suspensa. Mas não conseguem provar que afinal não foi bem assim, né? Está a entender? Porquê? Porque a justiça não tem poder, não tem força. Eu tenho um moço amigo, polícia. Ele diz, se eu der uma chapada numa criança, eu estou lixado da minha vida. Se eu bater com o carro, mesmo que alguém esteja fazendo asneiras, eu tenho que pagar. A polícia não tem força. Ó pastor, há quem abuse? Claro que há. Houve sempre. Mas é tal coisa, este mundo não tem solução. Os governos não dão solução, não há liberdade de coisíssima nenhuma. Sabe, já vem a barraca que há aí com a internet. As pessoas são roubadas, estão em casa e são roubadas do banco. São roubadas de toda a maneira efetiva. Já viu? Liberdade do quê? Você é livre do quê? Irmãos, quando a gente dá liberdade ao nosso corpo, é escravo do nosso corpo. A liberdade não é ter aquilo que eu quero. Não é possuir esta terra, este mundo. Não, isso é tudo ilusão. Para que é que eu quero isso? Eu vou morrer. As pessoas não sabem o que é ser livres. Livres é, olha, fui a um concerto, foi maravilhoso. Livre, olha, apanhei umas bobadeiras aí, é que foi um espetáculo. Livre é, sentem-se livres, é, conquistei aquela mulher. As pessoas estão sendo enganadas pelo coração. A liberdade não está fora de nós. Não está naquilo que a gente faz. Não está naquilo que a gente tem. A liberdade tem que estar cá dentro do nosso coração. Mas isso, pode o homem fazer alguma coisa dessas? Pode. Claro que não. Isso só Deus é que pode fazer. E quando Deus começou o reino de Deus, sabe o que é que ele fez? Logo de princípio. Abraão, a partir de hoje vais-te chamar Abraão.
Uau! Sabe o que é que isso significa? Deixar um nome para ser outro nome? É um novo nascimento. E o teu filho vai ajudar. É o primeiro nascido de Deus por figura. Porque a mulher não podia ter filhos. Então, o reino de Deus são pessoas diferentes. Para a gente ser livre, tem que se tornar numa nova criatura. Para a gente ser livre, tem que ter um novo coração. E isso as leis não podem fazer isso. As ameaças não podem fazer isso. É Cristo que faz. Estão a entender? Foi por isso é que Ele foi ao inferno. Para pagar a nossa dívida e para fazer um reino de Deus novo. Não pegar nos homens que estão aí e mudá-los na carne. Não. É pessoas novas. Novas criaturas. Um novo reino. Com uma nova lei. Foi isso que Cristo fez. Foi por isso que Cristo morreu. Foi ao inferno e ressuscitou. Ele próprio teve que nascer de novo. Ele teve que ser feito outra pessoa. Porque lá em cima não sabia o que era a morte, nem o pecado, nem a fraqueza. E ele tinha que experimentar tudo, não só na carne, mas também no seu espírito. Ele tinha que experimentar tudo assim como nós experimentamos. Com uma coisa maior, é que ele experimentou uma morte, não é? Vai ser a morte de todos os ímpios, para que a gente não experimentasse essa morte que é a segunda morte espiritual. É o lago do fogo. Amém, irmãos? Olha, para terminar, abram lá comigo. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá. Bom, deu para ter uma ideia a história de Portugal ou não? Monarquia, né? Primeiro rei de Portugal, monarquia. 1911 começou a República. Fim de algum tempo, com o regime de ditadura, né? Há uma série de ditadores que oprimiam o povo. A palavra deles é... Se fosse no tempo da ditadura, vocês pensam que podiam fazer aquilo que fazem ali, estão fazendo em Lisboa, aquelas manifestações? Não podiam. Era logo esmagada, logo. Mas depois veio o 25 de Abril. É a República que atua por meio da democracia. O povo é quem mais ordena. Não é? Então o povo faz um barulho cá, mas depois os outros não concordam, faz barulho do outro lado. E isto é uma grande confusão. Porque cada um quer impor a sua vontade, né? E pronto. Resolve algum problema? Não. Irmãos, eu nem sequer posso comparar o tempo de há 50 anos atrás para hoje em quase todos os sentidos. Em maldade, em imoralidade, em a legalização da imoralidade. Né? A televisão, eu olho para a televisão, estão 10 pessoas, 8 são gays. O problema não é serem gays, o problema é que o pecado é legalizado. Está a entender? E montes de coisas assim deste género. A respeito, os filhos com os pais com os filhos. Vocês podem argumentar, mas antigamente qualquer coisinha levava-se uma chapada. Havia pais brutos. Mas uma chapada também não mata ninguém. A mim não matou. E ele vive porrada desde os 3 anos, pelo menos até aos 12 ou 13. Todos os dias. E merecia. E merecia. Olha lá, tinha uma irmã que tinha uma mão leve com um chinelo. E qualquer coisinha de truz. Eu fazia o que os outros me mandavam fazer. Era pequenino, faz isto, Zé, e aí ia fazer. Depois, atrás, vinha a recompensa. Não é? Claro que havia abusos e vai ser abusos porque o problema não são as leis, irmãos. O problema não é a ditadura, nem é a democracia. O problema é o homem. O problema está cá dentro. Esse é que é o problema.
Agora, o cristão passou por essas coisas todas e não o afetou. Sabiam? Os cristãos viveram no tempo de grande opressão romana e viviam em paz. E sentiam-se livres. Mas porquê? Então, se eles eram perseguidos, se eles eram presos, se eles eram torturados, se eles passavam fome, como é que Paulo vem dizer, assim como transborda de aflições, é transbordo de alegria? Isso é que é ser livre. Qual é a nossa liberdade, irmãos? O que é que Jesus disse que nos libertava? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente agora vive para um governo que é o governo de Deus. Vive por outra lei. E somos livres de quê? Olha, somos livres do pecado e da morte, em primeiro lugar. Mas também somos livres da condenação. Já sabemos quem é que mora dentro de nós e para onde é que nós vamos. Enquanto os outros tentaram governar nações para alcançar a liberdade, mataram estes, mataram aqueles, conquistaram esta nação, conquistaram esta terra. O que é que isto serviu? Já perdemos tudo. A partir do momento em que veio a República, desapareceu tudo. Já viu? Porque na monarquia, reis ainda tinham poder. Agora perdemos na Índia, Timor, né? Perdemos tudo que tinha lá no sul da África, tudo. Perdemos o Brasil e qualquer dia perdemos a Madeira e os Açores também, que eles voltam e meia reclamam, né? Querem ser independentes. Um império tão grande está reduzido em Portugal, e pouco mais. Mas o que é que isso serve para nós? Não serve para nada, irmãos, nada. O nosso reino não é daqui. O nosso governo não é o governo aqui deste que foi elegido. Nós temos outro governo, temos outro rei, temos outro Deus, temos outra terra, temos outra pátria. É por isso a nossa liberdade está aí dentro do nosso coração. A gente sente-se livre é aqui, porque não há nada neste mundo que nos possa separar desta grande salvação, deste grande reino. Somos herdeiros de Deus. O que é que serve a ter tudo aqui e depois no fim acaba-se tudo? O importante é sempre o fim, não é o princípio. O fim é que é importante, porque o fim é eterno. O princípio é um tempo. Esta vida é um tempo. Interessa-me é o fim. Isso é que me interessa. E qualquer dia, olha para nós. Desapareceu. Este mundo desapareceu. Mas qual é o nosso fim? O que é que Deus vai dizer? Entra para o reino que vos preparei desde a fundação do mundo. Não é? É isso que nos importa. É por isso que somos livres no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio de tanta desgraça. A gente sente-se livre porquê? Porque somos filhos e servos do reino de Deus. E não há ninguém que nos possa separar deste reino. Ninguém pode tomar o reino de Deus, ninguém pode tomar as terras do reino de Deus, ninguém nos pode tomar a herança do reino de Deus. Ninguém. Estão a entender? Já experimentámos tudo. Anarquia, não deu. Monarquia, não deu. República, democracia, não dá. O que é que nos falta experimentar? Não nos falta, já estamos experimentando. Estamos no reino de Deus. O nosso governador é quem? Jesus Cristo. Amém? E é esse que nós somos servos de Deus. A gente não somos mais servos dos homens. Somos servos de Deus. A gente não anda guerreando aí com os homens em manifestações. Vamos lá manifestar, vamos lá fazer assim, vamos lá fazer guerra. Não tem nada a ver com este mundo, irmãos. Vejam o que diz em 1 Coríntios, capítulo 7. E para terminar, vamos ler aí o verso 29,
30 e 31. Vamos lá. Encontraram? Está escrito: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é o que também tem mulheres, seja como se não as tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que folgam ou descansam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como se deles não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. Está a entender? Então, a gente não faz isso, mas o mundo, eles fazem tudo para adquirir bens, para adquirir terras, para ser rico, para ter poder, acham que isso lhes vai dar liberdade. Mas o problema é sempre o mesmo. A gente morre e não leva nada. Absolutamente nada. Tudo que a gente vê, irmãos, vai passar. Mas aquilo que a gente não vê, mas crê, vai permanecer. Então a gente usa este mundo não para conquistar o mundo. Usa o que é necessário. E confia em Deus. E não deixa que nada destas coisas se coloquem à frente do nosso caminho. Nem os bens, nem a riqueza, nem a família, nem a esposa, nem o esposo, nem os pais, nem os amigos, nem ninguém. Percebe? Não deixar que ninguém se coloque entre nós e Deus. Porque as coisas e os homens e esta criação vai passar. Mas aquele que tem Cristo Jesus nunca passará. E o nosso reino não é daqui. Se o nosso reino fosse daqui, a gente estava bem. A gente estávamos bem. Mas o nosso reino não é daqui. Nós somos estrangeiros nesta terra. Somos peregrinos. Estamos de passagem. Este não é o nosso lar, não é a nossa pátria. Estes não são os nossos reis, os nossos governantes. Não é o nosso governo. Por causa disso, vou ser um opositor. Pelo contrário. Está a governar a democracia, a gente obedece à democracia. Está a governar a monarquia, a gente obedece à monarquia. Está a governar a ditadura, a gente obedece à ditadura. Nada dessas coisas podem tirar a liberdade que a gente tem. Nada. Aquilo que te prende, aquilo que nos prende, é aquilo que a gente acredita no coração. Nós somos escravos daquilo que nós cobiçamos. Se você cobiça o dinheiro, quem governa no seu coração é o dinheiro. Eu cobiço as coisas lá de cima. É as coisas de cima que governam o nosso coração, irmãos. Está a entender? O meu ídolo não é o Cristiano Ronaldo. Não é este cantor. O meu ídolo é Jesus Cristo. A minha riqueza não é as coisas desta terra. A minha riqueza é as coisas do reino de Deus. É este conhecimento que Deus nos deu. Isso é que é a minha riqueza que me liberta do pecado, da condenação e de todos os problemas que estão aqui na terra. Está a entender? Então, vejam, olha, quem é casado é como se não fosse casado. Em relação às coisas de Deus, não deixe que as coisas da casa, do casamento, se coloquem à frente do meu serviço para com Deus, para com o reino de Deus. O meu trabalho é a mesma coisa. E como ele diz, o nosso dinheiro, aquilo que a gente faz, tudo isso vai passar. O nosso reino é de lá de cima. Mas vejam, por causa e porque estamos neste tempo presente, do dia da liberdade, da democracia, vocês já viram a apostasia que há. E quando eu digo apostasia, não estou a falar só das religiões, é de tudo, dos valores, do respeito, da honra, é de tudo. Vocês sabem, eu estava vendo um programa de televisão de antigamente, em mostrar as guerras que faziam.
Antigamente, ir para uma guerra era complicado. Sabe porquê? Porque eles iam com um escudo e uma espada. E tinham que chegar lá ao pé da pessoa. Agora não. Um miúdo de 15 anos pega uma pistola e mata outra pessoa. Até para fazer o mal antigamente era preciso coragem. Quem diz isso é tudo. Para sobreviver era preciso a pessoa ser forte e corajoso. Para a pessoa ganhar o pão nosso de cada dia era difícil. Não era? Antigamente. Pobreza era... No tempo de guerra. No tempo de Salazar. O Alentejo não era muito, mas aqui no Algarve, segundo já não apanhei esse tempo, as pessoas para apanhar pão era um quarto de pão, não é? Era fome. Não é? Hoje é só ir ali ao supermercado. Mas exatamente por causa da burocracia que o homem cá dentro está pior, cá fora pode estar melhor. Tem outras condições que a gente não tinha antigamente, mas cá dentro é mais arrogante, é mais maldoso, é mais imoral. E a internet então veio globalizar, digamos assim, essa anarquia, essa imoralidade. Basta ir à internet, miúdos, têm acesso a tudo e mais alguma coisa. Não precisa a internet aí na rua. Aí na rua. A gente vai aí, especialmente mulheres, miúdas. Como elas se vestem. E depois dizem que há violações. Eu acho que ainda há pouco. Eu acho que ainda há pouco. Irmãos, ontem dizia assim a uma pessoa, que ele diz que não se pode perdoar as traições. Realmente não é agradável. Isto não é agradável. Mas agora reparem uma coisa. A gente tem a mania de culpar aquele que traiu. Mas muitas vezes não sabe as razões porque é que traiu. Em casa, as coisas não estavam a ser como deviam de ser. E é muito fácil a dizer caiu. Pois a gente não quer. Mas eu vou-vos dar um exemplo. É claro que isto não se aplica a toda a gente. Estou a falar de uma forma generalizada. Há pessoas e há pessoas. Cada um tem a sua fraqueza e isso não há discussão sobre isso. Mas, assim como um cão é a mesma coisa. Os animais e os homens é a mesma coisa. Um cão não consegue resistir a uma cadela que está com o cio, assim é um homem não consegue resistir a uma mulher se ela começar a provocar. Ou ele foge, ou mais cedo ou mais tarde ele cai. Porque as coisas são feitas assim. Percebem? Não estou a dizer que são todos assim, estou a generalizar. Esse é o normal. Então, também conta como é que a pessoa se apresenta aí na rua. Também conta como é que a pessoa se porta. Mas pronto, as pessoas são assim. O que eu estou a querer dizer é, o homem de Deus tem que ter muito cuidado. Tem que fugir daquilo que ele sabe que é a fraqueza dele. Estou a falar disso, posso estar a falar de beber, de fumar, seja daquilo que for. Cada um sabe de si. E sabe que tem que ter cuidado. A mulher de Deus deve ser uma mulher discreta. Nem andar aí com um vestido da cabeça aos pés, parece um entroncho qualquer, porque é muito santa na carne. E também não andar aí mini saia à torta e à direita. A mulher de Deus também tem que ser discreta. Nós fomos chamados para ser discretos. Já basta o que a gente encontra aí no dia a dia. E a gente aprender a fugir dessas coisas. Cada um sabe das suas fraquezas. Mas isso existe agora muito mais por quê? Por causa da liberdade. Por causa da liberdade. Antigamente, quando se roubava, cortavam-lhe uma mão,
trabalhava com uma. Então o ladrão, havia ladrões, isso não tira, não resolve problemas, e evitava muitos problemas. Havia medo. Hoje não. Hoje a pessoa rouba à torta e à direita, de toda maneira efetiva. Rouba através da comida que vende, rouba através de tudo. Até sentado em casa no computador, consegue roubar dinheiro aos outros. Só maldade. A liberdade é complicado. É uma trela que se tira e dá força à carne. É complicado. A nossa liberdade é no coração. Mas lá, porque somos livres, não vamos fazer a vontade da carne. Sabe porquê? É verdade que a gente não pode ser condenado. É verdade. Mas temos um Deus que é o nosso Pai. E o nosso Pai, à semelhança do nosso Pai de antigamente, não é dos pais de agora, muitos deles de agora, que não se pode dizer uma palavra má aos meninos. À semelhança dos pais de antigamente, sabe o que é que o nosso Pai faz? O Pai dá-nos, mas dá-nos assim a força toda. Nosso Deus não se deixa, é melhor não brincar com o nosso Pai do céu. A gente sabe, a gente é avisado. Ele é paciente, ele é longânimo, dá tempo a gente aprender, dá tempo e Deus usa pessoas que nos avisam, situações que nos avisam. Se a gente continuar naquele caminho, pode ter a certeza que Deus vai nos dar com a vara, mas dá mesmo a sério. Foi sempre assim. É um pai que ama e porque ama quer mudar o rumo das coisas. E ele muda, mas muda à sua maneira. Entender? Então, essa liberdade não nos dá direito a viver segundo a vontade da carne. É como muita gente diz que a igreja anda ensinando, podemos fazer todo o mal. A gente nunca ensinou essas coisas. Nunca. A gente diz é que somos livres no coração. Deus nos libertou e não há nada de que a gente faça cá fora que possa destruir essa liberdade. E isto é que é um descanso. A liberdade é ter descanso. É ter paz com Deus. É saber que não há nada que me separe dele. Eu tive um tempo que tinha medo que ele me tivesse abandonado. Sabiam? E lá no outro lado aprendíamos que a gente podia ser separado de Deus a qualquer momento. Perder a salvação a qualquer momento. Então o que é que Jesus foi sofrer tanto para quê? Oh irmãos, a gente ainda tem medo de perder a salvação? Jesus foi ao inferno, pagou o preço por nós, sentou-se à direita de Deus e mesmo assim não conseguiu salvar de uma vez por todas? Ainda precisa das leis, dos governos? Quando a gente vai à lei de Moisés, sabe o que é que a gente está fazendo? Está aderindo às leis aqui da terra, aos governos aqui da terra. E é por isso é que há tanto cristão, né, que hoje é deputado, alguns são deputados. No Brasil até a igreja evangélica já está metida no governo de todo lado. Isto não tem nada a ver com estes governos. Não tem nada a ver. Nosso governo é lá de cima. Amém, irmãos? Então, é isto. Já na monarquia era o rei e a descendência do rei. Então, a monarquia de Deus, que não é a monarquia, mas é a mesma coisa, é como figura, há um rei, que é Cristo. E há os descendentes, os reis. Por isso ele é o rei dos reis. É uma monarquia, mas é segundo Deus. Não é? Uma monarquia que nunca passa porque aquele rei nunca morre. Nem ele, nem a sua descendência. Todas essas coisas eram figuras do reino de Deus, que já começou. Quando vier o reino de Deus, quando se manifestar o reino de Deus, sabe o que é que vai acontecer? A anarquia, a monarquia e a democracia, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, irmãos? Tudo destruído. Vocês podem dizer, ó pastor, e porquê é que um cristão ou um pastor ou enviado de Deus, porque é que Deus não o põe lá como presidente ou como primeiro-ministro?
Vocês acham que ia resolver alguma coisa? Acham? Acham que Jesus fosse feito rei lá em Israel, as coisas seriam diferentes? Não seria, irmãos. O homem ou a mulher de Deus é imediatamente rejeitado. Porquê? Porque no reino de Deus, para aceitar as coisas de Deus, tem que nascer de Deus. O mundo tinha que ser tudo novo como nascido de Deus. Porque as pessoas não aceitam as palavras do nosso Deus, nem o governo do nosso Deus. Então não servia de nada. Se a gente fosse para o governo, não servia de nada. Porque eles não nos entendem. Eles não aceitam aquilo que nós defendemos. Eles não compreendem a nossa linguagem. Então, o resultado ainda era pior. Ou o eleito morria, ou se não corrompia-se e fazia o que os outros querem. Não havia outra solução. Este mundo não pode mudar. Podem inventar leis, governos, reinos, que isso não serve para nada. O homem cada vez está pior, como diz, nos últimos dias, o homem se tornará muito pior. Amante de si mesmo, orgulhoso, atrevido, arrogante, mentiroso, blasfemo, trata mal pai e mãe. Está aí à vista. Imoral, idólatra, egoísta, dissimulador. Nunca tivemos um tempo tão mau como este. Essa democracia é assim tão boa e agora estamos tão mal porquê? Coisas de homens não têm valor nenhum. Nós, a Igreja dos Eleitos, não nos dirigimos nem para a monarquia, nem para a república, nem para a democracia. Isto não tem nada a ver connosco. Nosso governo é lá de cima. Nosso governador é Jesus. A gente vive pela fé, que opera por amor. E por isso a gente, o que é que está a governar? É a democracia? Ok. A gente vive na democracia, não vai de respeitar as pessoas e vai obedecer às autoridades, seja injusto ou não. A gente vai pagar impostos, seja injusto ou não. Não importa. Mas a nossa liberdade não é cá fora. A nossa liberdade é dentro do nosso coração. A gente faz tudo o que for preciso. O que a gente quer é a salvação dos eleitos de Deus e a gente não sabe onde eles estão. Então o nosso testemunho aqui na terra é viver pela fé, mas que opera por amor e por isso tem misericórdia daqueles que não conhecem Deus, porque eles não podem. Não é porque eles não queiram, não podem. E porque não podem, a gente tolera, a gente espera, a gente aguarda, pede a Deus: Senhor, ajuda a minha família, ajuda o meu filho, a minha filha, ajuda o meu pai, ajuda a minha mãe. E há uma hora para todas as coisas. Diga-me se não existe uma hora para todas as coisas. Amém? Os irmãos de Jesus eram todos incrédulos, todos. E João, na carta de João, quase no 90 e tal, diz que alguns converteram-se a Cristo. Não diz que todos, mas alguns converteram-se a Cristo. E eram inimigos. O Saulo era um grande inimigo. A gente não sabe. A gente não sabe. Ó pastor, a minha família só fala mal de Deus, chama-me todos os nomes. Aguarde. Não provoque. Não queira empurrar as coisas. Deixe estar, espere. Esta mão. Ele não quer ouvir, não fale. Deixe estar. Se ele for chamado por Deus, a hora dele chegará. E não vamos ficar tristes, porque há um tempo para todas as coisas e o nosso governador não é como os governadores aqui na terra. Ele fará a sua obra. Porque no reino de Deus, quem elege é Deus. Não é como aqui na terra. Aqui na terra elegem homens que lhes parecem bem, daqueles 2 ou 3, não é? Não há mais. Olha, vamos eleger este. Está ali 4 anos, 10 anos, ninguém, fora há outro. E repete-se a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Mas no reino de Deus não. Deus envia os seus governadores aqui na terra para fazerem juízo e justiça, mas até eles só fazem
na hora e no tempo de Deus. Porque Deus é quem faz todas as coisas. Ele é que governa em tudo e em todos. É por isso que a gente se sente seguro. É? Mesmo não sabendo o dia da manhã, a gente se sente seguro. Ele é que governa tudo. Amém, irmãos? Então, Jesus esteve no inferno. Esteve no inferno. E a nossa liberdade foi feita pelo fogo. Em que Ele sofreu para nos tornar livres do pecado, da condenação e um dia deste mundo para entrar no reino de Deus. Finalmente. Mas entramos já instruídos, esclarecidos, com conhecimento, com experiência desta vida, que passámos problemas, que fomos rejeitados, que fomos blasfemados, fomos perseguidos, mas permanecemos fiel até à última gota de sangue. A gente temos sido fiéis a Deus desde 97. Aquilo que Deus nos falou, a gente permanece fiel, aconteça o que acontecer. Amém? E é assim que tem que ser. Amém, irmãos? Amém. Então você é um cidadão do reino de Deus. Diga aí para o seu irmão, você é um cidadão. Quem é o nosso governador? Jesus. O nosso ministro. O nosso rei. Ele é que é o nosso governador. Amém? Então, este mundo passará. Ele nos oprime. Ele nos faz passar, como se costuma dizer, as passas do Algarve. Mas vejam uma coisa. Vejam isto, irmãos. Se a gente somos doidos, digamos assim, com pouca coisa, se a gente tivesse tudo o que queria, se a gente vai bater um passeio até à Espanha porque somos pobres, se a gente tivesse dinheiro já tinha corrido o mundo umas quantas vezes e depois já, se calhar, agora quero ir à Lua. Mas isto é uma realidade. Quanto mais nos dá, quanto mais Deus dá corda, pior é. Então, graças a Deus. E isto devemos pedir a Deus. Deus, não me dês riqueza, nem me dês pobreza. Dá-me o suficiente, dá-me o pão nosso de cada dia. Para que eu tenha muito e depois venha arrogante como se fosse alguém. Ou se não tenha nada e venha a roubar. Não quero isso. Dá-me o pão nosso de cada dia. Então, e se eu tenho o pão nosso de cada dia, obrigado, porque nem toda a gente tem. Graças a Deus. E devemos estar felizes com isso. Amém? Devemos estar felizes com isso. Porque por mais que a gente tenha, não leva nada. Fique consciente disso. Não leva nada. Nada, zero. Você trabalhou uma vida inteira e depois não leva nada. É verdade. Zero. Então, o dia da nossa liberdade, quando é que foi? Sabe onde é que foi? Eu não me lembro qual foi o dia, mas sei qual foi o ano. 1997. 1997, em que a graça entrou na nossa vida e fez um sarrabulho e abriu os nossos olhos. Para que é que eu tinha estado a fazer? Tinha estado 10% do meu salário, mas o que é isto? Mas tem ofertas para isto, ofertas para... Mas o que é isto? É? Então, bendito o dia, bendito o ano em que a graça de Deus entrou no nosso coração. E ela nos libertou. Nós é que somos verdadeiramente livres. O pecado não pode nada contra nós. A condenação não pode nada contra nós. Acabou. Finish. É verdade. Nem a morte pode nada contra nós. Fechamos os olhos aqui e abrimos no reino de Deus com os nossos irmãos. Ou seja, às vezes começa a pensar, vou ao encontro, vou ver lá aquele pessoal todo. E agora, a gente agora não se lembra. Mas vamos se lembrar como se fosse no princípio. Abraão, estás aí? Jacó. Lembrar disso tudo. Qualquer dia vai acontecer. Só que não vai acontecer sem que a obra que Deus começou, ela tem que terminar. Ela tem que acontecer, irmãos.
Assim como tem acontecido dentro do vosso coração, o vosso crescimento, cá fora tem que crescer, a igreja tem que crescer. Como, quando, de que modo, de que maneira, isso é assim. Mas eu sei que vai ter que acontecer. Então, eu já não temo a condenação. Eu já não temo o pecado, eu já não temo o Satanás, eu já não temo... Não, eu temo é o meu Deus. O meu receio é na fazer a vontade dele como deve ser. É um receio de querer fazer melhor, nada mais do que isso. Porque quem está em Cristo Jesus está em paz. Cristo pagou o preço da minha dívida. Ponto final. Amém? Então, a nossa liberdade não veio pela Revolução de 25 de Abril. A nossa liberdade veio pela morte e pela ressurreição do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E naquele dia, naquele ano, Ele olhou para nós e tirou-nos, resgatou-nos do império da morte e do pecado e nos deu uma nova vida. E hoje somos livres. Amém? Diga esse irmão, hoje somos livres. Hoje somos livres. É verdade, irmãos. Então, é tal coisa. Temos que esperar e aguardar a manifestação de Deus. Ok?